Bom dia, pessoal. Eu sou a Sara Campos. Bem-vindos à coletiva de imprensa do evento internacional Terra Madre Salone de Augusto, né? É um prazer estar aqui falando com vocês. E essa coletiva de imprensa, ela também vai falar do Terra Madre Brasil 2020. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. E o evento internacional, que é o Salone de Augusto, ele foi lançado entre os dias 8 e 12 de outubro, e ele vai ter uma duração de 6 meses até abril de 2021. Nesse período vai acontecer o Congresso Internacional do Slow Food Brasil. E o Terra Madre Brasil, ele vai integrar o evento internacional e vai ser também um destaque entre os dias 17 e 22 de novembro. Ao contrário das coletivas comuns, né, que a gente costuma acompanhar, essa coletiva de imprensa ela vai ter um formato um pouco diferente, mais dinâmico. Então, vai ser um formato de entrevistas, onde eu vou conversar com algumas pessoas do Slow Food, tanto do Slow Food Brasil, quanto do Slow Food Internacional. E a gente está aqui com o Caio Dorigon, do Slow Food Internacional, com a Lígia Meneghello e com a Valentina Bianco. Ambas são da Associação Slow Food do Brasil. Bom dia, Caio, Valentina e Lígia. Bom dia. Bom Sejam dia. muito bem-vindas e bem-vindos. Bom dia, agradecemos a presença desde já. Bom dia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o evento internacional do Terra Madre, que é o Salone de Augusto, né? E quem vai comentar um pouquinho sobre isso vai ser o Caio Dorigon. Bom dia, Caio, tudo bom? Bom dia, Sara. Bom dia, obrigado por participarem. Então, acho que vou falar um pouquinho para contextualizar um pouquinho a história do Terra Madre, vou falar um pouquinho da história do Slow Food, né? Então, o movimento ele surgiu no final da década de 80 e foi fundado oficialmente a partir de um manifesto em Paris, né? Então, a ideia inicial do movimento era lutar contra o desaparecimento das tradições alimentares e contra a difusão da cultura industrial do fast food. E desde então, muita coisa mudou, o movimento cresceu muito, se transformou em internacional. Hoje a gente está presente em mais de 160 países e trabalha para que todos possam ter acesso a um alimento bom, limpo e justo, né? Que é o lema do movimento, que o alimento deve ser bom, que é de uma qualidade, que é limpo, feito de forma sustentável e justo, que tem um preço justo e uma remuneração justa a quem produz, né? Então, a gente tem como uma missão, a gente tem salvaguardar as culturas e tradições locais e que contribuem e compõem a diversidade alimentar. E também valorizar os saberes, os produtos e as pessoas, né, que estão envolvidas nesse sistema alimentar. Caio, fala um pouquinho para a gente sobre como surgiu o Terra Madre, qual que é o objetivo desse evento, como que ele se espalhou para os outros países. Então, o Slow Food, ele pensa no alimento muito interdisciplinarmente, né? Então, a gente tenta envolver todos os atores dessa cadeia alimentar, desse sistema alimentar virtuoso, né? Então, o Terra Madre ele surgiu justamente com a ideia de criar a rede entre o agricultor, o produtor artesanal, o chefe de cozinha, os pesquisadores que pesquisam os alimentos, os consumidores que têm uma responsabilidade muito grande na questão de perpetuar um sistema alimentar e eleger o que vai comer. Então, o Terra Madre ele nasceu em 2004 como uma forma de conectar esses diferentes atores do sistema alimentar. Então, essa rede desses atores, desse sistema, ele forma a rede Terra Madre, que une produtores de alimentos, agricultores artesanais, pescadores, criadores, chefes, professores, instituições como outras ONGs e representantes de comunidades locais. E essas pessoas juntas trabalham para estabelecer um sistema que permita uma alimentação boa, limpa e justa para todo mundo, né? Então, junto com essa rede, foi criado o primeiro Terra Madre, que foi um encontro em Turim, de mais de 5 mil agricultores e produtores de 130 países, né? Então, isso começou em 2004
e a cada 2 anos foi tendo de novo. Então, é um evento que esse ano não foi possível, obviamente, fazer presencialmente, mas é um evento que reunia, no último evento foram cerca de 8.000 pessoas de Uhum. 160 países. E esse encontro mundial, e aí, junto com essas pessoas, vem junto a cultura alimentar, discussões, alimentos tradicionais e da biodiversidade do mundo inteiro, encontros nacionais, conferências, debates. Então, é um evento muito rico, né? É um Só evento que bem amplo, né? Pode falar. Então, só que isso, obviamente, esse ano não foi possível fazer de forma presencial, e aí surgiu esse novo formato Terra Madre, né? Então, E fala pra... a gente pensou em duas coisas, né? Então, primeiro, como levar essa troca para o mundo todo, essa troca de saberes, conhecimentos e essa troca pessoal, que era um evento que você conhecia, eu participei de 2 edições como participante mesmo, e você conhecia produtores, chefes do mundo inteiro, te conseguia ter um diálogo, uma troca. Então a gente ficou pensando em como fazer isso de forma online e também como responder também ao cenário do coronavírus, né? Porque essa pandemia ela é marcada por não ser um problema que aconteceu do nada, mas sim um problema que aconteceu devido ao modo da produção alimentar, não só alimentar, mas alimentar. Então, a gente veio com um lema, que é nossa comida, nosso planeta, nosso futuro, e repensar a nossa relação com o alimento e pensar como que a biodiversidade ela pode ser uma resposta a essa pandemia, né? Para aí conseguir E esse lema que você falou, então, na verdade é um tema, né? Geralmente o Terra Madre sempre tem temas diferentes. E fala rapidamente para a gente quais que foram os desafios de fazer essa versão, né, internacional do Terra Madre sem contar com a questão presencial. Então, justamente a gente pensou em responder, não tinha como fazer um evento sobre alimentação sem falar do coronavírus. Então, a gente começou a pensar nas consequências que estão tendo o coronavírus no mundo inteiro, que é desde a disponibilidade, o acesso, a utilização e a estabilidade dos países e do sistema alimentar. E pensamos como que é possível alimentar um planeta e garantir alimentos bons, limpos e justos e ter um futuro que se a gente não mudar o sistema alimentar atual, se não mudar o jeito de produção e industrial, a gente depois do coronavírus vai ter outras doenças, né? Então a gente pensou nisso, a gente pensou em fazer um evento digital e presencial, onde é possível. A gente expandiu o tempo do evento, que, como a Sarah falou antes, né, tá sendo de 6 meses. Tem um acesso gratuito ao evento e fornece um catálogo de conferências, fóruns, cursos, oficinas online e também eventos territoriais. Então, a gente pensou em, basicamente, uma divisão em 2 tipos de formatos. Os formatos digitais, que tem uma curadoria e um trabalho mais do escritório central do Slow Food aqui, que envolve food talks, que são vídeos curtos de até 10 minutos, com falas de especialistas sobre temas específicos, o como se faz, que explica como se faz determinada receita, a produção de um alimento ou um saber. Os fóruns, que então, na primeira semana teve 5, e agora está tendo uma média de 3 por mês sobre temas específicos, com atores do Slow Food, com ativistas no mundo inteiro que falam de temas específicos e debatem um pouco na questão do futuro. Encontros nacionais, regionais e temáticos que vão acontecer a partir de dezembro, que são encontros voltados às redes, para desenvolver as redes e se conectar. E cursos de cozinha, né? Isso também está tendo de forma internacional. E além disso, desses eventos geridos pelas pessoas, gerido pelo escritório, tem os eventos territoriais. Os eventos territoriais, na verdade, são eventos que são feitos no mundo inteiro, pela rede do mundo inteiro, e são organizados pelos próprios ativistas da rede, né? Então, essa foi um pouco a resposta que a gente teve para
que as pessoas do mundo inteiro conseguissem se conectar, ver o que está acontecendo na Argentina, o que está acontecendo nas Filipinas, o que está acontecendo na Nigéria, e se conectar e tentar ter esse laço que não pode ter sido feito fisicamente. E eu posso mostrar agora um pouco o site. Tá. O site do Terra Madre Salone de Augusto, né? O internacional. Fala para mim, Caio, o que a pessoa pode encontrar nesse site além da programação? Então, primeiro, um dos desafios foi a questão da linguagem. Então, a gente tem aqui inglês e italiano, e também tem essa aba aqui que tem várias outras línguas que são traduzidas automaticamente. Então, esse é o site onde está tudo, basicamente. Além de tudo, tem os expositores. Isso que eu falei, tem os expositores, e para a Europa tem a venda online, mas para o resto do mundo tem a questão do catálogo de produtos bons, ricos e justos. Então, são cerca de 340 expositores que já estão cadastrados e continuam sendo cadastrados. Os eventos, essa parte aqui tem os eventos que estão acontecendo nos próximos dias, e esse mapa do evento no mundo inteiro. Então, aqui tem os eventos no mundo inteiro que continuam sendo registrados. Eles são o PIN, é o evento físico, e a antena é o evento online. Os amarelos é o que vão acontecer e os azuis é os que já aconteceram. Então, se a gente pegar aqui o caso do Brasil, a gente tem a questão do Terra Madre Brasil aqui. Então, aqui estão os eventos brasileiros. Então, por exemplo, vou pegar um evento aqui. Além disso, tem um sistema de busca, mas pode ser usado no mapa também. Então, os eventos brasileiros estão cadastrados nesse site. Vou carregar. Ótimo. Caio, obrigada. Muito obrigada. Bom, gente, o Terra Madre Brasil 2020, ele conta com a correalização do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, que é a SDR/CAR, e uma rede de parceiros engajados que atuam cotidianamente na defesa dos direitos de agricultores familiares e camponeses, de povos indígenas e de comunidades tradicionais. E outro ponto que é muito relevante para esse time de parceiros nossos, né, é a questão da justiça social e do acesso universal aos alimentos bons, limpos e justos para todos. Vocês podem conferir alguns detalhes da programação no site do evento da versão brasileira, né, do Terra Madre Brasil. E ao final aqui da coletiva, eu vou abrir para vocês darem uma olhada no site e a gente vai navegar juntos, né? Agora a gente vai passar a palavra para Valentina Bianco, né, que vai falar um pouquinho para a gente sobre os eixos temáticos desse Terra Madre Brasil 2020. Bom dia, Valentina, tudo bem? Bom dia a todo mundo, muito obrigada, Sara. É um prazer estar aqui com vocês. Então, o Terra Madre Brasil está prestes a começar, vai ser de 17 a 22 de novembro, né? Falta menos de uma semana. Os eixos temáticos que permeiam toda a programação do evento são a cultura alimentar e a biodiversidade, a educação alimentar, a segurança alimentar e nutricional e alimentação escolar, e por último, com um grande foco no fim de semana, a incidência política e a mobilização da sociedade civil. Para além disso, a gente terá uma programação dedicada no dia 20 de novembro, que coincide com o Dia da Consciência Negra, que na verdade se estende para todo o mês de novembro, né, o mês da Consciência Negra, e a gente terá uma programação ao longo do dia que dará um destaque à questão da diáspora e da culinária afro-brasileira. Essa programação conta com 42 atividades ao longo dos 6 dias, entre rodas de conversa, diálogos, oficinas do gosto, apresentações artísticas e culturais, e já temos mais de 150 participantes confirmados, provenientes das 5 regiões do Brasil, e 2 convidados internacionais. Um deles é o presidente e fundador do Movimento Slow Food, Carlo Petrini, que participará da abertura,
e a Soledad Barruti, que é uma jornalista e ativista argentina que participará da programação do fim de semana do Terra Madre Brasil. Ótimo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as rodas de conversa com a Lígia Meneghello. Oi, Lígia, tudo bom? Oi, Sara e pessoal, bom dia. Como estão? Obrigada pela presença de vocês. Então, Lígia, fala um pouco para a gente sobre essas rodas de conversa, né? Vai ter uma mesa de abertura, o que o público pode esperar dessa atividade? Sim, as rodas de conversa estão dentro da programação ao vivo, né, que a gente pensou para o Terra Madre. Serão ao todo 16 rodas, com integrantes da Rede Slow Food Brasil e também parceiros e pessoas de referência nos temas que a gente elencou para conversar durante esses dias, né? O Terra Madre começa no dia 17, então a primeira atividade será uma mesa de abertura, que vai ser às 14 horas, que vai ser composta pela Bela Gil, que é apresentadora e ativista da nossa rede, pelo Jorge Schneider, que é presidente da Associação Slow Food do Brasil, pela Janete Figueiredo, que é a nossa referência para um dos programas que a gente exerce aqui no Brasil, que é a Fortaleza Slow Food. Ela é referência para a Fortaleza do Baru, no Urucuia Grande Sertão, e trabalha na cooperativa Copabase. Vamos contar com a presença também do Wilson Dias, que é presidente da CAR, co-realizadora do evento junto conosco, e vamos contar com a presença virtual, né, através de uma saudação do Carlo Petrini, que é fundador do movimento e atual presidente do Slow Food Internacional. E a partir daí, então, dessa roda de conversa, vão acontecer outras rodas, né? Nesse dia, mais 2. Mas o evento segue sempre com rodas de conversa às 2, às 16, às 14, às 16 e às 18 horas. E uma coisa que me chamou muita atenção, Lígia, nessa parte das rodas de conversa, seria o eixo temático diáspora e culinária afro-brasileira. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre o que está previsto? Sim, posso sim. Como a Valentina comentou, essa programação vai acontecer no dia 20, né, que vai celebrar o Dia da Consciência Negra. Então, a gente convidou ativistas do Slow Food de Salvador para compor a curadoria desse dia junto com a gente. E aí a gente construiu com eles 2 mesas, 2 rodas de conversa, né? A primeira, que vai acontecer às 16 horas, são em relação à comida de terreiro, e ela vai abordar a importância cultural dos ingredientes, que ganham um significado também espiritual, né, com foco nas culturas de matriz africana. Então, vai falar um pouquinho dos saberes originários, das experiências simbólicas e do papel das ervas, né, e num alimento que não alimenta só o corpo, mas também se relaciona com o espírito e com toda a sua cosmovisão. Na sequência, às 18 horas, a gente vai ter uma roda de conversa também, chamada Resistência das Mulheres Negras, alimento que resiste, alimento que conecta. E aí a reflexão já vai partir dos ofícios, né? Do fazer culinário feminino negro, que vai conectar a comida diaspórica, que resiste nas cozinhas, nas ruas, e vai conectando suas histórias de resistência aqui, né? A partir da chegada dos negros aqui no nosso país, e toda a sua história de muita luta e de muito sofrimento. Então, dessas mesas tentam trazer, né, compartilhar com quem estiver junto com a gente essas perspectivas. E, bom, a gente não pode falar de Terra Madre sem falar de Oficina do Gosto, né? Como que vai funcionar essa Oficina do Gosto virtual, Valentina? Bom, esse será talvez um dos, né, talvez não o único, né, mas um dos grandes desafios do evento, trazer essa questão da sensorialidade, que é muito presente em todos os encontros do Terra Madre. A gente foi uma das atividades que tivemos maior dificuldade e desafio para tentar manter, mas como você bem fala, não pode ter um Terra Madre sem as oficinas do gosto, então a gente repensou um pouco essa programação. Teremos uma grade de 17 oficinas do gosto, algumas delas também dedicadas às famílias e ao público infantil. E as oficinas do gosto, elas levarão as pessoas para uma viagem nos biomas e nos ecossistemas brasileiros durante todas as tardes.
teremos a participação de diversos cozinheiras e cozinheiros que fazem parte do próprio movimento, junto com agricultoras, pescadores, extrativistas e produtores artesanais que compõem a Rede Slow Food Brasil e organizações parceiras. E serão sempre presentes momentos de compartilhamento de preparos e receitas e bate-papos que serão mediados por comunicadores e facilitadores do Slow Food, que levarão o público a conhecer um pouco mais da diversidade das culturas alimentares brasileiras. E toda a programação das Oficinas do Gosto está inspirada num dos programas do Slow Food, que é a Arca do Gosto. Então, a gente desafiou os participantes a falar sobre e a compartilhar conhecimentos, receitas e preparos da culinária de diversos territórios, utilizando esses alimentos da sociobiodiversidade brasileira, que hoje estão catalogados na Arca do Gosto, né, que conta com mais de 200 alimentos já catalogados nos diferentes biomas. E uma coisa que eu achei muito interessante nas Oficinas do Gosto é essa junção de pessoas de várias partes do Brasil, né? É uma coisa que é muito difícil de acontecer e eu percebo que vocês conseguiram contemplar isso na programação. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa junção, né? Qual que é o objetivo de unificar essas pessoas que têm esse objetivo comum, mas que não necessariamente estão no mesmo território? Certo. Para isso, a gente criou uma outra categoria, sempre dentro das Oficinas do Gosto, que não focam unicamente na questão do bioma, mas em alguns alimentos que são emblemáticos para a cultura alimentar brasileira, que vai desde mel de abelhas nativa, queijos artesanais de leite cru, destilados, cervejas artesanais, cacau e chocolates, onde a gente juntará pessoas que são provenientes de diversos segmentos, né? Desde cozinheiro, com extrativista, com produtores artesanais, e justamente esse encontro vai atrás do que o grande objetivo do Terra Madre, que é a troca de conhecimento e compartilhamento de experiência, e buscar, através dessas oficinas, assim como das rodas de conversa, fazer com que essa rede possa sair do encontro fortalecida e o encontro seja apenas um momento dessa articulação, dessa plataforma maior, que ela é permanente e ela está em contato e atua cotidianamente, né? Sem dúvida. Então, você estava falando que Terra Madre Brasil é sinônimo de troca de conhecimento, né? E pensando nisso, a gente confere aqui na programação os diálogos do Terra Madre Brasil. E a gente vai ter aqui várias presenças muito interessantes, né? Fica até difícil a gente elencar algumas. E eu queria muito que a Lígia comentasse conosco sobre essas possibilidades dentro dos diálogos. Certo. Bom, a gente pensou nos diálogos como as mesas que a gente gostaria, né, de atrair mais atenção para os temas, né? E para as pessoas também que a gente está colocando em contato com a nossa rede. Então, focando, né, no tema do final de semana, que vai tratar de dissidência política e mobilização da sociedade civil, a gente organizou o sábado como um dia de problematização de questões importantes que estão impactando a nossa vida e que a gente gostaria de discutir. E já no final desse sábado começa a transição para um outro olhar, que é um olhar de inspiração que vai permear todo domingo, que é o último dia do evento, né? Então, para os diálogos do Terra Madre Brasil, a gente organizou de modo que eles vão acontecer em horários um pouquinho diferentes. Durante as manhãs, do sábado e domingo, das 11 às 13, e no final do dia, no sábado, das 6h30 às 7h30, né? O primeiro deles se chama Alimentando Pandemias, e ele vai problematizar toda essa questão que a gente tem vivenciado, trazendo a questão da sindemia global, que é um conjunto de epidemias que se relacionam e que estão acontecendo ao mesmo tempo. Esse conceito trata especialmente da questão de obesidade e subnutrição, das mudanças climáticas e de epidemias como a gente está vivendo agora, como a do Covid-19, que é fruto de um modelo produtivo que a gente está trazendo, né? Então, para essa conversa, a gente vai contar com a participação da Elisabetta Recine, do Paulo Artacho, da Soledad Barut, e para a moderação vai ser a Marina Yamaoka. No final do dia, então, a gente começa esse processo de transição, né?
e a gente traz um diálogo que está sendo muito inspirador para nós e que a gente tem tido bastante expectativa, né? Vai ser uma conversa chamada Debaixo do Barro do Chão, proporcionada entre o Ailton Krenak e o Gilberto Gil. E aí, então, eles vão partir do lugar do que eles são, do território, das experiências que os tornam quem são, né? Para trazer conversas sobre cultura, território, comida e relação com o mundo. E ainda nesse clima, a gente consolida com o último diálogo do Terra Madre no domingo pela manhã, chamado Outros Caminhos Possíveis, que tem a proposta de trazer outros olhares, outros modos de vida, outras cosmovisões, né? E aí a gente vai contar com a presença ilustre da Gerá Guarani, aqui da Tecoá Renondé-Porã, da cidade de São Paulo, do Tiganá Santana, que é um pesquisador e um artista baiano que trata do universo das cosmovisões africanas, especialmente cosmologia banto, com uma moderação maravilhosa do Frei Beto, né, que tem toda uma trajetória de luta camponesa e de vínculo com as questões ligadas à fome e à pobreza. Então, não pude deixar de perceber aqui a presença do Gilberto Gil e eu queria saber se ele vai cantar também. A gente, né, tem essa expectativa também. O foco não é a música tocada, mas a conversa sobre cultura de forma geral. Mas sim, vai dar uma palhinha pra gente, sim, já que vamos estar tratando disso, né? Legal. E Lígia, falando em música, né? Eu sei que vocês fizeram uma curadoria bem interessante de apresentações artísticas, né? De pessoas que têm uma relação com a terra muito forte, uma relação com a alimentação, com o território, né? Eu queria muito que você comentasse um pouquinho sobre esse processo, que é um processo muito, muito especial, na minha opinião, aqui dentro da programação, e que você falasse também quem são as pessoas previstas para se apresentarem para a gente. Sim. Bom, o Terra Madre, ele é um grande encontro, e ele traz, né, vários eixos, várias coisas que se conectam. Então, a gente, quando está falando de comunidades tradicionais, de povos originários, essas relações artísticas com a cultura, ela faz parte do universo e muitas vezes elas não se separam do resto, né? Do fazer cotidiano, das práticas de produção de alimento, de processamento desse alimento, né? Então a gente buscou para esse momento, para a gente trazer dentro do nosso encontro também, artistas que têm essa relação muito forte nas suas práticas, né? Que dialogam com o universo rural, que dialogam com o seu território e com a sua vivência, né? Acerca do alimento e das suas tradições. No nosso show de abertura, com muito amor e com muita felicidade, a gente buscou o Chico César para fazer essa abertura com a gente, né? Que é um artista que se posiciona politicamente a favor da reforma agrária e das questões da terra, tem o seu histórico pessoal relacionado a isso também. Já no segundo dia, no dia 18, a gente vai ter o Chico Nogueira, que é um pesquisador da cultura do Centro-Oeste, muito ligado à viola e à cultura popular, ao teatro de rua, né, às brincadeiras do teatro de rua de forma geral, né? Vai trazer um pouquinho desse universo para a gente. No dia 20, Dia da Consciência Negra, a gente segue a proposta da diáspora e da culinária afro-brasileira com o Bloco Afro Bancoma, que é uma iniciativa vinculada ao terreiro São Jorge da Gomeia, em Salvador. Eles têm uma relação maravilhosa com a comida e com toda a sua simbologia. Vai trazer um pouquinho disso para a gente. E no dia 22, encerrando, a gente vai contar com a presença da Alessandra Leão, que é uma artista pernambucana que tem uma forte pesquisa com o cancioneiro popular nordestino, com as músicas de terreiro, da Jurema, e tudo que é o universo nessa mistura também, do tradicional com o espiritual, né? E o Tiganá volta, o Tiganá estaria com a gente de manhã, enquanto pesquisador, falando da sua pesquisa, e no final do dia, para encerrar nosso evento, volta para uma palhinha junto com a Alessandra, trazendo um pouco do universo banto para suas músicas. E os shows vão acontecer de segunda a sexta, às 7h30, e no final de semana, às 6h30, um pouquinho mais cedo.
Para finalizar, para não dizer que a gente só está falando de música, no dia 20 a gente traz o Slow Food no Filme, que é uma iniciativa da nossa rede, né? Inspirada no festival Slow Food é um Filme, que acontece na Itália. E a gente também está muito animado com essa programação, porque ela vai trazer o lançamento do curta documental Dois Riachões, Cacau e Liberdade. Ele foi feito por ativistas da nossa rede, Patrícia Moll e o Felipe Abreu, sobre uma comunidade da nossa rede, que é o assentamento Dois Riachões, que é parte da nossa fortaleza do cacau do sul da Bahia, cacau cabruca do sul da Bahia. Tem toda uma questão maravilhosa de relação com a terra e de apropriação, né, da sua luta, produzindo hoje um dos cacaus de melhor qualidade da Bahia, e agora também numa relação próxima para a sua agroindústria, né? Vão produzir o seu próprio chocolate, tem forte apoio da CAR também. Então a gente está muito feliz de trazer nessa atividade a exibição do documentário, a fala dos diretores, da Alexandra, que é, né, produtora do Slow Food no Filme como mediação, e mais ainda da Tereza, que é agricultora, beneficiadora de cacau e educadora, para trazer um pouquinho dessa realidade para a gente. Ótimo. E, bom, como se trata de um evento nacional, né, de norte a sul do Brasil, a gente não podia deixar de falar de mandioca, né, que é considerada a raiz do Brasil. E, para isso, a gente vai ter, né, no Terra Madre Brasil, uma atividade que vai englobar toda essa questão de cultura da farinha, né? E eu gostaria muito que a Valentina Bianco falasse para a gente o que está previsto, né? Nessa parte aqui do nosso trabalho. Certo. Valentina? Então, para além das programações ao vivo, a gente terá todo um espaço do site do Terra Madre Brasil, que eu destaquei aqui no nosso chat, de instalações artísticas, mapas interativos e muito conteúdo, com foco, por um lado, sobre a Casa de Farinha, como a Sara já falou, que será uma instalação artística que buscará reproduzir o espaço das casas de farinha, dos engenhos de farinha, no caso do Sul, e a farinha como um alimento que garante a segurança alimentar e nutricional e, ao mesmo tempo, um importante patrimônio e parte da cultura alimentar brasileira. A gente terá um recorte na região norte, que é centro de origem da mandioca, né, com os povos indígenas, passando pela região nordeste, com as casas de farinha, que tem toda uma influência também nas casas de farinha do centro-oeste e do sudeste, né, pelas migrações que aconteceram entre uma região e outra, chegando no sul, que é onde tem os engenhos de farinha de mandioca polvilhada, que inclusive é uma das fortalezas do Slow Food. E esse espaço da Casa de Farinha, ele será um espaço muito inédito e muito inesperado para quem acompanha o nosso trabalho, porque ele não terá um conteúdo tão técnico como a gente costuma compartilhar, mas será um espaço de compartilhamento de exposições fotográficas, né? Temos 8 fotógrafos envolvidos, terão produções audiovisuais, terão elementos sonoros de podcast, de gravações junto às agricultoras e agricultores, então será um ambiente muito de visita, e onde a gente tentou manter o que seria a experiência ao vivo na Casa de Farinha, a gente tentou transpor para esse ambiente virtual. E ainda nesse espaço permanente no nosso site, teremos o mercado do Terra Madre Brasil, o mercado virtual, onde ao longo das últimas semanas tivemos muitas iniciativas da própria Rede Slow Food Brasil, organizações da agricultura familiar e algumas iniciativas coletivas de indicação geográfica que fizeram a própria candidatura para participar desse mapa. Serão cerca de 80 iniciativas espalhadas em todo o Brasil, onde será possível conhecer um pouco da história dessas associações e cooperativas, os produtos e a relação com o território e com a cultura alimentar. Não será um espaço de e-commerce, de comercialização, mas lá estarão disponíveis muitas informações e links para as pessoas que tiverem interesse em entrar em contato direto com essas organizações. E até uma forma para fomentar a auto-organização da sociedade civil em grupos coletivos de compra. E sem esquecer de mais um espaço, né, que é o último, que é o espaço de como se faz e Food Talk, que serão conteúdos audiovisuais que estarão parte integrante da programação,
para conhecer um pouco mais sobre o processo, né, de fabricação de produtos que fazem parte da Arca do Gosto e das Fortalezas do Slow Food, com destaque particularmente para algumas comunidades do Slow Food, fortalezas em povos indígenas e comunidades tradicionais, e algumas falas com conteúdo sobre sistema alimentar, impacto social e ecológico e cultural. Ótimo. E, Valentina, fala pra gente, o Slow Food Brasil, particularmente, tem um trabalho muito interessante com a farinha que já dura já há alguns anos, né? Fala um pouco pra gente sobre isso e por que vocês escolheram a farinha. Certo. De mandioca. Bom, como você já falou, primeiramente, né, tanto a mandioca como a farinha são alimentos muito importantes, simbólicos, e do ponto de vista também da segurança alimentar, são alimentos que representam o Brasil. Ao mesmo tempo, o Slow Food ele se articula através de grupos de trabalho temático, e o grupo de trabalho da mandioca é um grupo particularmente articulado e ativo, que constrói, né, cotidianamente um trabalho muito interessante nas diversas regiões do Brasil. Então, esse é até ao mesmo tempo um reconhecimento para o trabalho que esse grupo, para essa atuação desse grupo de trabalho. E, ao mesmo tempo, inicialmente o Terra Madre seria presencial, seria no mês de junho, seria no mês das festas juninas. Então, esse ia ser o espaço da Casa de Farinha dos Milhos e das Mandiocas, mas finalmente, como o evento mudou de data e de formato, a gente decidiu focalizar na mandioca e no universo das casas de farinha. Posso complementar? Por favor. Só, né, trazendo um elemento interessante também, que às vezes não é óbvio, né, para muita gente, por mais que a gente fale de farinha de mandioca, né, por todo o território nacional, a gente cada lugar tem a sua especificidade. Então, mesmo no mesmo estado, né? Então, a Bahia tem vários tipos de farinha de mandioca, né? Então, tudo isso é permeado pelas variedades e pelos modos de fazer de cada comunidade. Claro que também tem influência, né? Claro, a gente pode traçar, como a Valentina comentou, essa separação, né, dos universos. A gente tem uma certa semelhança. É possível identificar muitos tipos e muitos fazeres especiais para cada uma. E acho que é uma maneira como a gente, enquanto Slow Food, como admiradores e trazemos como muito forte a bandeira da cultura alimentar, faz todo sentido para nós, enquanto brasileiros, nomear e difundir essas cores, enfim, é isso. Com certeza, Lídia. Bom, agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela, onde eu vou mostrar o site do Terra Madre Brasil. Só um minuto. Vocês estão conseguindo ver? Só tem que ampliar. Vocês conseguiram agora? Sim. Ótimo. Bom, então aqui no site do Terra Madre Brasil, vocês podem conferir a programação, né? Casa de Farinha, Mercado da Terra, Mercado Terra Madre Brasil, programação completa, programação ao vivo também. A gente tem aqui a parte de notícias, né, onde a gente publicou alguns conteúdos, onde vocês podem conferir os parceiros e apoiadores, né, mas ao longo do evento a gente também vai postar outras informações. Temos aqui também uma parte, né, onde a gente fala do apoio ao Slow Food Brasil, né, e ao Terra Madre, onde a gente fala também um pouquinho de uma campanha que a gente fez, né, da benfeitoria, onde vocês podem fazer doações também e fazer a divulgação desse material. E aqui o contato para a imprensa, né, contato de imprensa e algumas divulgações que a gente teve, né, em relação ao nosso evento Terra Madre Brasil 2020. E agora eu deixo com as pessoas que estão presentes aqui
elas fazerem perguntas para nós, né? Para a gente direcionar aí para o grupo que está aqui com a gente. Então, gente, vocês podem ficar à vontade para fazer as perguntas para a gente tem a presença aqui de alguns jornalistas conosco. E a gente está aqui à disposição com a Valentina, com o Caio e com a Lígia. Sim, uma coisa interessante também é o nosso canal do YouTube, né? No nosso canal, a gente vai colocar todas as transmissões ao vivo, né? Onde vocês podem acompanhar toda a programação. Eu vou abrir aqui para vocês para mostrar. Enquanto a Sara abre, fazer também a sugestão que todo mundo já se inscreva no canal, que dessa forma já recebe as notificações e é mais fácil não perder nenhuma das programações, né, das atividades. Exatamente. Aí, para vocês se cadastrarem, vocês precisam ativar o sininho para vocês receberem as notificações. Só também complementando, né? As rodas de conversa e as oficinas já estão todas listadas ali no YouTube, então já estão agendadas. Através do site do Terra Madre é possível entrar na grade de programação e o link do YouTube já está vinculado, então dá para chegar nas atividades específicas pelo próprio canal do YouTube, pelo site do Terra Madre, e a gente também tem divulgado no nosso Instagram e Facebook, né? Toda a programação vai ser através do YouTube e do Facebook, de forma gratuita e ampla. Então, a gente, na verdade, conta com a participação e com o engajamento de todos para fazer esse evento render para além da conversa que vai acontecer, né, entre os participantes, mas que também gere outras possibilidades e contatos internos e externos à nossa rede. Com certeza. Então, a gente tem aqui no YouTube, gente, já temos aqui os cards, né, as salas abertas, e quando vocês ativam a notificação no sininho, vocês recebem uma mensagem do YouTube dizendo que vai começar em tantos minutos, em tantas horas, né? Então, é uma forma mais fácil de vocês acompanharem o conteúdo. A gente tem a pergunta aqui da Janaína Bolognese. Olá, bom dia. Gostaria que falassem um pouco dessa importância da valorização da comida de terreiro, uma vez que existe muito preconceito sobre este assunto no nosso país. Eu acho que a Lígia pode responder isso para a gente, né, Lígia? Oi, bom dia, Janaína. Vamos lá, né? Na verdade, a gente está falando da cultura ou das culturas de povos, né? São culturas que não são hegemônicas ou que estão tanta evidência como a cultura ocidental que a gente dialoga o tempo todo no nosso universo, né? Então, a gente, na verdade, buscou se conectar com pesquisadores e com atuantes, com comunitários, né, com pessoas que vivem essa realidade e construir um caminho para essa discussão de forma, acho que significativa e impactante, por toda a trajetória histórica que essas populações vivem, né, vivenciaram e vivem até hoje. Ela é uma questão do preconceito, dos ataques que sofrem em diversas frentes em relação à comida, à religiosidade, ou muitas vezes apenas por serem negros, né? A gente tem uma dívida histórica social muito grande com essas culturas e
essa cultura faz parte da cultura brasileira, faz parte da cultura do Slow Food Brasil e de outras localidades, outras redes do Slow Food que compõem, né, essa rede mundial, esse movimento mundial. Então, faz todo sentido que a gente vá cada vez mais se aproximando desses universos e podendo potencializar as lutas, né? Assim como a gente faz com outras comunidades tradicionais e originárias dentro da nossa rede. Indígenas de diversos povos, geraizeiros, caiçaras, quebradeiras de coco e assim por diante. Com certeza. Bom, eu tenho uma pergunta para fazer, enquanto as pessoas perdem um pouco a timidez aqui. Mas, nesse contexto de pandemia, me fala um pouquinho como que se transformaram as relações da rede nesse contexto pandêmico, com um evento tão grande assim. Eu acho que quem pode responder isso pode ser a Valentina, né? Eu olhei para a Lígia assim, mas... Bom, a gente pode falar tanto da rede no Brasil como da rede a nível Latinoamérica, né? Também com o Caio, que está aqui presente em outros países, mas assim, eu posso falar pelo lado do Brasil e da América Latina, que eu tenho maior contato, é que o contato, a troca, o apoio interno dentro da rede, ele só tem aumentado durante a pandemia, né? A comunicação interna não se fragilizou, pelo contrário, talvez as pessoas ficando mais em casas, mudando seus ritmos de vida, tendo mais tempo, né, para passar nos canais de comunicação interna, tem fomentado bastante essa troca interna e esse contato. E a gente conseguiu, nesse período de pandemia, realizar alguns momentos internos à rede, como, por exemplo, um webinário que conseguimos organizar, que teve uma participação bem significativa da Rede do Food Brasil, como talvez fazia tempo que a gente não tinha. Então, talvez foi um momento que a gente conseguiu olhar mais para dentro da própria rede e retomar aqueles encontros periódicos que a gente, no ritmo frenético que a gente estava vivendo, não conseguia mais realizar. Certamente, todo mundo está vivenciando no dia a dia seus desafios, né? A gente tem pessoas mais privilegiadas, pessoas que estão enfrentando esse momento da pandemia com condições mais precárias e de vulnerabilidade. Então, é muito diverso. Assim, o universo da Rede Slow Food Brasil, apesar de que ele é conhecido por alguns como um movimento elitista, ele tem na sua própria base uma diversidade enorme, assim, de segmentos da sociedade civil, de condições de vida e tanto do universo urbano como rural. É uma rede muito diversa, mas do ponto de vista da articulação, do contato, da troca interna, do meu ponto de vista, durante esse período de pandemia, teve um fortalecimento. E eu acho que o mesmo a gente poderia falar no caso da América Latina, né, Caio? Com certeza. E se, por um lado, a gente perde um pouco esse contato físico entre as pessoas, por outro lado, um evento como o do Terra Madre Brasil, agora ele pode chegar não só no Brasil, mas como em toda a América Latina. Então, pode amplia a participação das pessoas. O próprio Terra Madre, poucas pessoas podiam vir até Turim e vê-lo. E agora a gente consegue chegar num público maior, né? A gente consegue que mais pessoas vejam, com menos intensidade, talvez, mas que aumentar esse raio. E, gente, a gente sabe que a questão da representatividade é muito importante no nosso evento, né? E eu queria que vocês respondessem, eu acho que a Lígia pode falar para a gente, sobre a presença das comunidades tradicionais, né? Como que elas estão presentes na programação, Lígia? Bom, elas estão presentes em todos os eixos, né, que a gente tá propondo. A presença das comunidades nas oficinas do gosto é total, né? Cada oficina traz uma realidade e ela está sendo
ela foi proposta e foi articulada, né, programada com alguém no universo de produção de alimento, então um pescador, um agricultor, um extrativista, né, e junto com um cozinheiro e um pesquisador da área, ou um ativista da área, né, então alguém que está militando junto nessa frente, que tem alguma relação com esse alimento. Então, por exemplo, né, na oficina da Mata Atlântica, a gente vai trazer a Ana Soares como cozinheira, a Tamina Ezu, que é agricultora, né, da Associação dos Bananicultores de Batumirim, que é uma associação caiçara, está ali na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro, né, o último reduto caiçara ali na beiradinha, finalzinho de Ubatuba, e a Kênia Bar, que é ativista, bióloga das frentes dos alimentos da sociobiodiversidade, ativista da nossa rede também, né? Então, nesse formato, a gente vai abranger em todas as oficinas, ou acho que quase todas, talvez as oficinas que estão mais relacionadas aos drinks, a Vale pode me ajudar. Acho que uma apenas que não tem esse formato. Nas rodas de conversa, isso a gente tentou manter, né, essas frentes, então a gente vai ter uma roda de conversa que fala sobre as lideranças da juventude indígena, com 3 representantes desses territórios, né? A gente vai trazer nos desafios da pesca iniciativas de pescadores e comunidades pescadoras de 2 ou 3 lugares diferentes do país, enfim. A gente, na verdade, é disso que se trata, né? É disso que o movimento trata, e é isso que faz sentido para nós. Então, a gente tentou trazer essa lógica também para a nossa programação. O diálogo e a representação com esses universos, com seus desafios e suas inspirações. Com certeza. Tem também uma coisa interessante que eu queria ressaltar, é a participação do bioma Caatinga, né? Eu queria que a Valentina falasse um pouco para a gente sobre a abertura da Oficina do Gosto, que está relacionada ao Caatinga. Valentina? Sim, no primeiro dia à tarde a gente terá o início das oficinas do gosto. A gente escolheu como primeira a oficina da Caatinga, que contará com a presença da Denise Cardoso, que é representante de uma comunidade de fundo e fecho de pasto no estado da Bahia, em Uauá, também presidente atualmente da cooperativa Coopercook, integrante das fortalezas do Umbu e do Maracujá da Caatinga. E com ela estará presente a cozinheira Bruna Moreira, que a Bruna é uma cozinheira que trabalha muito com comunidades de fundo e fecho de pasto. Ela é nascida nesses territórios e faz um trabalho muito interessante de valorização da carne de bode, da manta de bode, e ela compartilhará com o público uma receita, né, que foi inclusive gravada essa semana, e contará com a mediação do Marcelo Terçanada, que é pesquisador e ativista da Rede Slow Food Brasil, e a gente está com bastante expectativa, né, com essa oficina que abre o Terra Madre Brasil e nos leva a Caatinga, que é um bioma único no mundo inteiro, e que tem uma característica muito peculiar, que é a convivência com o semiárido. Então, é um povo que resiste e que aprendeu a conviver com esse bioma, que é muito caracterizado por longos períodos de sequia, né, de seca. Então, um povo que sabe fazer um bom uso, né, da biodiversidade, da água, e que sabe criar novas tecnologias sociais para conviver com esse bioma tão peculiar. Com certeza. Gente, a gente recebeu aqui uma pergunta do João Vitor Guzmão. Obrigada pela participação, João. Como é que foram selecionados os agricultores participantes do evento? Eu acho que a Lídia pode falar para a gente, né? Posso. João, a gente fez aqui um quebra-cabeça, na verdade, né? No final do ano passado, comecinho desse ano, a gente circulou internamente na nossa rede, né, na Rede Slow Food Brasil, um formulário de proposição de atividades. A gente convidou a nossa rede a propor atividades que gostariam de fazer, de realizar dentro do Terra Madre, ainda com a perspectiva de que ele fosse presencial, né, que deveria ter acontecido em junho. Então, a gente recebeu essas propostas. Foram mais de 170 iniciativas propostas de diversos formatos,
Entre elas tinha de alguns agricultores, né? Ao mesmo tempo, também nesse período, um pouco antes, a gente circulou internamente a nossa rede um formulário de inscrição. E esses 2 formulários basearam, né, basearam a nossa escolha para compor a programação. Pessoas que tinham proposto atividades e pessoas que tinham se inscrito, né? Claro, com a pandemia e a virtualidade, a gente não pôde acolher boa parte do formato que as pessoas propuseram. Então, a gente teve que adaptar um formato mais padrão que funcionasse para essa questão via uma plataforma digital, mas a gente usou os temas e as pessoas como inspiração para montar, né, essa grade de programação. A partir daí, a gente também foi usando o nosso conhecimento sobre a própria rede, né? Iniciativas que a gente da equipe de programação, que vive essa rede, que dialoga com os diversos nós que essa rede tem. Então, a gente começou a fazer as costuras. Quais eram os temas importantes que não poderiam ficar de fora, especialmente nesse ano, né, de coisas tão peculiares que a gente está vivendo? Quem são as iniciativas que podem inspirar ou que a gente pode aproximar, né? E aí também misturamos com demandas da própria associação em relação aos seus parceiros, né? A gente também tinha isso como uma das possibilidades. E, por exemplo, o ISPN é nosso parceiro e vai oferecer dentro do Terra Madre uma oficina que está relacionada com a questão das políticas públicas e dos alimentos da agricultura familiar frente à merenda escolar, por exemplo, né? Inspirado numa iniciativa do Amazonas. Então, a gente acolheu, né, algumas vontades que os nossos parceiros tinham e que a gente tinha experiências dentro da nossa própria rede que poderiam gerar outros desdobramentos. Então, foi um belo de um quebra-cabeça, mas eu acho que ficou, assim, a minha visão é de que ficou boa a coisa. Modéstia à parte, acho que a gente conseguiu ter uma amplitude interessante para o nosso universo. Bom, a Raíla Espíndola está perguntando quais que são os pontos positivos e negativos dessa necessidade de transformar o Terra Madre Brasil em evento online. Acho que a Valentina pode responder para a gente. Então, Raíla, obrigada pela pergunta. Certamente, aparentemente, poderiam ser mais os pontos negativos do que os positivos, porque o Terra Madre é o nosso momento de encontro. Faz 20 anos que o Slow Food está no Brasil e faz 10 anos que aconteceu a última edição presencial do encontro. Então, existe dentro da rede uma necessidade e uma vontade de poder se reencontrar, e fazer isso virtualmente não terá a mesma vibração e a mesma energia que a gente sentiria se a gente pudesse se encontrar, se abraçar, se olhar no olho, discutir presencialmente nas mesmas salas. Ao mesmo tempo, com a experiência dos últimos meses, de algumas lives que a gente organizou no âmbito do projeto Tecendo Redes, também de alguns webinários que a gente tem organizado, a gente sentiu que as pessoas já estão mais acostumadas a esse ambiente, apesar dele ser meio inusual, e que a gente se acostumando, a gente está conseguindo, às vezes, nesses momentos de encontro virtual, sentir um pouco daquela energia. A gente teve uma surpresa de participação no último webinário da rede, de uma presença muito grande da nossa rede, e algumas pessoas falaram que fazia tempo que a gente não conseguia organizar um encontro com tanta gente participando, de tantos lugares diferentes, do campo, da cidade. Então, assim, apesar da gente achar que um grande desafio, que a gente vai perder muito do que é o sensorial, o contato, o encontro e a troca de experiências no presencial, por outro lado, talvez a gente consiga, como o Caio também falou, ganhar uma participação mais ampla, fazer com que pessoas que talvez a gente não conseguiria garantir a viagem até Salvador, onde seria o evento, possam estar presentes conosco. A gente tem feito nos últimos meses uma mobilização muito grande junto às comunidades Slow Food fortalezas do meio rural que participam do Slow Food para estarem presentes. A gente está tentando envolvê-los, oferecendo um apoio, por exemplo, com pacote de dados, fazendo um apoio 1 a 1 para tentar garantir que a internet deles no dia consiga dar conta.
Então, enfim, falar que a gente terá mais pontos positivos do que negativos, eu acho que seria meio um exagero, mas a gente conseguiu manter quase que todos os formatos que estavam previstos, e certamente o que mais aconteceu é que a gente aprendeu muito nessa adequação do nosso encontro para um formato novo, que é novo para todo mundo, e estamos aprendendo bastante na lida cotidiana das ferramentas que a gente terá que utilizar, e esperamos que a gente possa voltar aos nossos encontros presenciais em breve. Com certeza. Bom, a gente está agora nos momentos finais. Eu queria muito agradecer a presença de todos vocês. E, bom, só ressaltar que o evento vai acontecer de 17 a 22 de novembro e que vocês podem conferir os detalhes da programação no site terramadrebrasil.org.br. É isso. Muito obrigada, gente. Tem uma última pergunta que chegou aqui na cara do que bom. O Daniel queria perguntar se o fim das políticas públicas para agricultores prejudicou algumas participações desses agricultores familiares no Terra Madre Brasil 2020. Eu acho que é com a Lígia. Bom, eu acho que, na verdade, qualquer um de nós, né, podemos afirmar seguramente que sim, né? O fim das políticas para os agricultores prejudicou a situação dos agricultores de uma forma geral, do universo rural todo que a gente se relaciona. A gente está falando de agricultura camponesa, né? A gente não está falando de agronegócio. Então, a gente está falando de situações que são muito resilientes, mas que também são fragilizadas. As políticas públicas para a agricultura, a sua pergunta está falando em relação ao Terra Madre, com algumas participações de agricultores. A gente tinha, na verdade, Vale, me ajuda, acho que diretamente para o evento, né? Eu acredito que se fosse presencial, eu diria que se o evento tivesse sido mantido presencial, como era previsto em junho, eu diria que sim, porque a gente estava muito bem articulado com os governos dos estados do Nordeste, onde existe uma política direcionada para a agricultura familiar e desenvolvimento rural, territorial, bem forte. Então, a gente estava já com uma presença do Nordeste muito protagonizando o evento. Mas, em março, quando o evento teve que ser adiado, a gente estava ainda com muitas incertezas sobre a participação, por exemplo, de agricultores e familiares camponeses, povos indígenas, por exemplo, do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste. Então, eu diria que sim, isso teria inviabilizado, talvez, a participação de algumas regiões, e onde a nossa organização do evento estava tentando mobilizar o máximo possível para garantir essas presenças. Já no evento... Região Sul, né, que tem menos políticas voltadas, a gente estava realmente com muita dificuldade. Centro-Oeste também, né? Aí, com a mudança do evento pro virtual, essa disparidade de representatividades, como está mais na nossa mão, porque a gente consegue conectar virtualmente, a gente conseguiu equalizar um pouco esse desequilíbrio que estava bem presente no caso do evento presencial. Ótimo. Eu acho que a gente agora já pode encerrar, né? A coletiva. Queria aqui agradecer, nossa, quase não saiu a palavra. Queria agradecer a presença de todos vocês e a gente espera vocês aí virtualmente na programação. Um abraço. Até logo. Até, obrigada, gente. Tchau, obrigado pela presença.